galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A professora também está bem. Eu espero que vocês tenham passado um final de semana de excelência. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar aquele like para incentivar o nosso trabalho. E não esqueça, para a gente não perder o costume, eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. E o nosso meme de hoje, nós temos aqui, né, o Fred do iCar. Ele está estudando online também, assim como você, e a mãe dele pergunta: e aí, como vão as aulas online? E ele assistindo o quê? Naruto. Por favor, meus queridos, não façam isso, tá bom? Se foquem em nossas aulas. E vamos agora para o nosso momento reflexão, né? Aquele momento antes da nossa aula para a gente refletir. E a palavra que eu trouxe hoje para vocês está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então, meus amores, o que vai nos separar do amor do nosso Deus, né? Será que serão todas essas coisas, né? Será que serão as dificuldades, as aflições que temos passado, as dificuldades financeiras, a fome, a doença? Será que todas essas coisas vão nos separar do amor do nosso Deus? Não, jamais. Nada e nem ninguém pode nos separar do grande amor que sentimos pelo nosso Deus e do grande amor que Ele também sente por nós, né? Por quê? Porque Ele tem nos guardado, porque estamos aqui vivos, respirando, e esse é o mais importante de tudo. E temos que ser todos os dias, a todo momento, gratos a Deus por tudo. E que nada venha nos separar desse grande amor de Cristo Jesus. Olá, meus queridos alunos, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Como vocês já sabem, nós estamos estudando a unidade 1 com o título Transformações da Matéria. Vamos dar continuidade então. Eu peço que nesse momento você abra seu livro didático lá na página 17 e vamos continuar nossos estudos. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aspectos quantitativos das transformações químicas. O que seria, professora, esses aspectos quantitativos? Esses aspectos quantitativos nada mais são que relacionados à quantidade, né? Então, nós temos a capacidade de contar, né, a questão da matéria quando ela sofre uma transformação química, quando ela sofre uma reação química. Então, são aspectos que você consegue medir. Vamos estudar um pouquinho hoje, então, esses aspectos quantitativos das transformações químicas. E para que a gente possa interpretar melhor e descrever as transformações em que ocorrem na matéria, sejam elas físicas ou químicas, nós sempre vamos utilizar os termos estado inicial e estado final. Esse estado inicial e esse estado final, ele vai nos indicar um conjunto de características do sistema antes e depois que ocorreu ou que ocorrerá a transformação química. É o que você vê aqui nesse esqueminha. Você tem aqui uma representação, né, de como se estivesse ocorrendo uma transformação. Então, você tem aqui o sistema antes da transformação. Essa setinha aí, indicando para o lado direito, ela está dizendo que ocorreu uma transformação. E aí, depois dessa transformação, você tem o sistema, né, após a transformação. Então, a matéria, ela, no sistema antes da transformação, ela vai estar em seu estado inicial. Nós denominamos assim, em que a matéria está no seu estado inicial. Depois que ocorre a transformação química, nós dizemos o quê?
que aquele sistema, aquela substância, ela já está no estado final. Então, dessa maneira, a comparação entre os estados, né, fornece informações sobre o sistema estudado e permite obter conclusões sobre a transformação ocorrida, que é o que nós vamos ver agora, né, nesse quadro. Você tem aqui essas duas primeiras imagens. Você tem um suco, acredito que é um suco de framboesa. Aqui, essa matéria ela está em estado inicial. Os seus componentes estão em estado inicial. Depois que ocorre a transformação química, aí você tem o estado final. O que a gente pode concluir, né? Observando o estado inicial da matéria e o estado final. A gente conclui o quê? Que a temperatura, que a matéria ela sofreu uma baixa, né, na temperatura, ou seja, ela sofreu um resfriamento e que isso possibilitou a mudança dela do estado líquido para o sólido. E aí isso aqui caracteriza o quê? Uma transformação física. Por quê, professora, uma transformação física? Porque você viu a produção de novas substâncias? Não. Aqui no estado final, o líquido continua sendo, né, o suco de framboesa. Continua sendo lá a framboesa, só que ela está em estado sólido. E no estado inicial ela estava no estado líquido. Então, isso é uma transformação física. Na segunda imagem, você tem aqui o estado inicial, em que você vê uma mistura, né? Uma massa pastosa que com certeza ela foi criada através de uma mistura, né, de componentes. E aí aqui no estado final, você vê que essa massa pastosa, ela sofreu uma transformação, né? Ela se uniformizou e sofreu uma transformação no momento em que essa mistura ela recebeu calor. Então, quando a pessoa levou essa massa pastosa para o forno, essa massa ela sofreu o quê? Com calor. Ela recebeu calor e aí ela uniformizou e deu origem a esse novo aspecto, né? As substâncias, com certeza de gosto diferente, e isso faz com que isso seja uma representação de uma reação química. Por quê? E na reação química nós temos a criação no estado final de novas substâncias, que foi o que aconteceu aí com essa massa pastosa que criou esse bolo. Já nessa próxima imagem, você tem aí uma pessoa, né, com um cafezinho, e ela coloca o açúcar e ela começa a agitar esse cafezinho, né, para misturar o açúcar que você colocou aí, né, o adoçante que você colocou. Nessa situação aí, o estado final e o inicial, você observa que está do mesmo jeito, né? O estado inicial, o cafezinho, ele estava, ó, líquido, e no estado final ele continua no estado líquido. A diferença é que a pessoa colocou o adoçante e agitou para misturar a substância do adoçante junto com o café. E não houve, né, a criação de uma nova substância, não alterou nada. Então, isso com certeza é uma transformação física, caracteriza uma transformação física. Já aqui na última imagem, você tem uma lata, né? Essa lata, o estado inicial dela, ela está nova. E já aqui no estado final, você vê o quê? Que essa lata, ela foi exposta ao ar, à umidade, foi exposta à umidade do ar. E aí, o que aconteceu? Ela oxidou, né? Ela produziu óxido de ferro, que é a ferrugem. E quando a gente observa esse tipo de mudança, né, quando a gente consegue enxergar esse tipo de mudança, a gente já sabe que se trata de uma transformação química, né? Por quê? Porque a lata estava no seu estado inicial, ela estava nova. E aí, quando ela foi exposta essa umidade do ar, né, ela automaticamente ela oxidou, ela enferrujou. Então, isso fez com que
uma nova substância fosse produzida, né? Até mesmo no olhar você vê que houve uma mudança. Então, isso caracteriza uma transformação química. Então, a gente observa, né, analisando esse quadro que a gente acabou de analisar, que o gelo e a dissolução do adoçante, né, lá no cafezinho, correspondem a transformações físicas. Por quê? Porque nós não tivemos a produção de novas substâncias. Ou seja, a composição química dos materiais aí demonstrados não foi alterada, né? Mas já quando a gente fala da questão do cozimento da massa do bolo, né, e a formação da ferrugem, ou seja, da oxidação do ferro, a gente já vê exemplos de transformações químicas. Por quê? Porque através da reação que aconteceu aí, houve alteração da composição química do material, ou seja, houve formação de novas substâncias, caracterizando assim reações químicas. Nós temos que lembrar também que as reações químicas, às vezes, elas são acompanhadas por evidências físicas, ou seja, evidências que você consegue observar a olho nu. Por exemplo, vamos pegar o exemplo desse prego. Esse prego, ele está, né, no estado inicial dele aqui, ele está novo, né? Quando ele é exposto ao ar, à umidade do ar, o que vai acontecer? Ele vai enferrujar, ele vai oxidar, né? Vai ocorrer uma oxidação do ferro. E aí, quando ocorrer essa oxidação do ferro, ele vai ficar com essa aparência aí da imagem do lado direito que você está vendo, né? Ou seja, você está vendo uma reação química acontecendo com evidências físicas, né? Ou seja, evidências que você consegue ver a olho nu, e é o que a gente observa. O ferro, ele está oxidado, né? Está enferrujado. Então, é uma reação química com evidências físicas demonstradas, né? Que você pode ver, visualizar a olho nu. Aqui abaixo nós temos o Fazendo Ciência, né? Eu não vou passar esse Fazendo Ciência para vocês, porque eu sei que vocês têm alguns papais e algumas mamães que não estão em casa, que trabalham, que não podem fazer esses experimentos com vocês. Como são experimentos que envolvem substâncias químicas, então eu não vou passar para os senhores, tá bom, nesse momento. Então, esse Fazendo Ciência da página 18 não é preciso você realizar. Então, além da alteração na cor e da liberação de gás que acontece em reações químicas, há outras evidências físicas que podem caracterizar a ocorrência de uma reação química, que são elas: a dissolução de sólido, ou seja, se você estiver vendo em uma reação química um sólido, ele se dissolvendo, né, ele se desfazendo, aquilo ali pode ser uma reação química com evidências físicas. A formação de precipitado, ou seja, se você estiver fazendo uma reação química ali e algum tipo de substância, algum tipo de matéria, ela se precipitar para o fundo do recipiente, isso também é uma evidência, né, de evidência física numa reação química. Quando ocorre o aquecimento ou o resfriamento numa reação, também é uma evidência física. Quando há liberação de luz, de calor ou de eletricidade, isso também é uma reação química com evidências físicas. E alteração de odor, ou seja, a alteração do cheiro, né? Então, quando você sente também essa diferença no cheiro, também você pode dizer que está ocorrendo uma reação química com evidências físicas, ok? E aí você pode me dizer a seguinte coisa: mas professora,
Se não aparecer nenhum tipo desses sinais, significa então que não houve reação química? Não, meus queridos, não se enganem, tá? Existem reações químicas que não apresentam nenhuma evidência a olho nu, tá? E nesses casos a gente tem que ter muito cuidado. Não esqueça, uma reação química nem sempre você vai ver evidências físicas. Pode ser que numa reação química não apresente, né, nenhuma evidência dessa a olho nu, mas está acontecendo sim uma reação química. Professora, então o que nós temos que fazer se a gente está lidando com uma reação química que não mostra, né, que não demonstra nenhuma evidência física a olho nu? Bom, aí nesses casos, o que nós temos que fazer? Nós temos que separar os materiais, nós temos que separar os componentes do sistema inicial e final, e aí depois analisar suas propriedades específicas, ou seja, analisar o seu ponto de temperatura de fusão, de ebulição, de densidade e assim sucessivamente. Esse é o correto. Existe uma reação que ela é muito comum na química, em que você não consegue diferenciar, né, visualmente o sistema inicial e o sistema final dessa reação química, que é a reação química de neutralização ácido-base. Como assim, professora? Existem duas substâncias, que é o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. São duas substâncias químicas que eles são incolores. Então, quando a gente mistura essas duas substâncias, o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, que são incolores, quando você mistura, o sistema final, depois da reação, ou seja, depois da mistura dos dois e a reação, o sistema final deles também vai ser incolor. E também não acontece nenhum tipo de modificação perceptível, né, nessa reação. Mas sempre no final vai ocorrer formação de novas substâncias, que é o sulfato de sódio e a água. Então fiquem atentos. Existem reações químicas em que o estado final e inicial da matéria não é possível a gente evidenciar os estados. Por quê? Porque às vezes existem substâncias como essa que eu acabei de citar para vocês, ácido sulfúrico e hidróxido de sódio, que eles são substâncias incolores e que quando eles se misturam para sofrer uma reação química, eles continuam sendo incolor, né? Mas que a produção de novas substâncias há. Quando você mistura o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, você vai produzir sulfato de sódio e água, ou seja, vai ocorrer formação de novas substâncias. Só que você não consegue ver, evidenciar isso a olho nu, mas que está acontecendo, essas reações químicas está. Por isso que é perigoso. Isso nos deixa a seguinte coisa, que você não deve jamais provar nenhum tipo de substância, né? Sem você saber a propriedade daquela substância. Por quê? Porque você pode tomar algo que é incolor e que pode ser veneno para você. Essa reação que eu acabei de citar a vocês e outras reações químicas, elas podem ser representadas na química, no estudo da química, né? Através de um esqueminha, desse esqueminha que você está vendo aqui, ó, na imagem. A professora vai ampliar aqui, tá? Então, a gente consegue fazer a representação de uma reação química dessa forma aqui, ó. Vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o cursor? Isso aqui é uma representação de uma reação química. Antes dessa seta aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Antes da seta, eu tenho o estado inicial das substâncias. E esse estado inicial é chamado de reagente.
Depois da seta, ou seja, depois da reação química, eu tenho o estado final, que é o resultado, né, da reação desses reagentes, ou seja, são os produtos. E todas as vezes que você está trabalhando com substâncias, né, com mais de uma substância, você tem que separar essas substâncias pelo sinalzinho de mais, quando você for fazer essa representação de uma reação química. Então, vamos pegar o exemplo aí do que eu acabei de falar para vocês, o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, né? Quando a gente mistura o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio, há uma reação química que vai produzir quem? Os produtos sulfato de sódio e água, certo? E aí, todas as vezes que nós temos mais de uma substância na reação química, nós temos que separar pelo sinalzinho de mais, estão vendo aí o sinalzinho de mais, que é para que a pessoa entenda que você tem duas substâncias ali sendo misturadas naquela reação química. Então, a gente escreve ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio, ou seja, duas substâncias aí que vão se unir. Uma vez que você tem duas substâncias, então você tem quem? Os reagentes, aquelas substâncias que vão reagir na reação química. Aí essa setinha você vai colocar ela, né, todas as vezes que tiver acontecendo o quê? Uma reação química. E aí depois dessa setinha você vai colocar os produtos, ou seja, é o resultado da mistura dos reagentes. E aí os produtos ficam depois da seta, que aí no caso aí foi o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio produziram quem? O produto sulfato de sódio mais água, ou seja, eles produziram duas substâncias depois da reação química, que foi o sulfato de sódio e a água. Outra coisa também que nós temos que entender é que numa reação química, numa representação de uma reação química, eu tenho símbolos que são utilizados para nos informar o estado em que aquela substância está. Por exemplo, aqui, o ácido sulfúrico, vocês estão vendo que tem a letrinha AQ aí? Representa o quê? Que aquela substância, ela está dissolvida em água. Ou seja, o ácido sulfúrico está em estado aquoso, ou seja, está dissolvido em água. E o hidróxido de sódio? O hidróxido de sódio também está em estado aquoso, ou seja, está dissolvido em água. E aí, depois da reação, né, que tem aqui a setinha, eu tenho a produção dos produtos, que é o sulfato de sódio e a água. E aí, aqui, ó, o sulfato de sódio, ele está aqui com a letrinha AQ do lado dele, ou seja, ele está dizendo que essa substância, o sulfato de sódio, ele está em estado aquoso, ou seja, está dissolvido em água. E a água aqui, ó, tem a letrinha L, aí do ladinho, que está dizendo o quê? Que essa água está em estado líquido. Professora, mas e se aqui do lado da palavrinha água tivesse a letra S? O que está indicando? Que aquela água estaria no estado sólido. Ok, meus queridos? Vamos falar agora sobre a lei da conservação da massa, conhecida como a lei de Lavoisier. Vimos que a ocorrência de uma reação química pode ser comprovada por meio de evidências observáveis ou até mesmo pelas propriedades físicas da substância. Mas o que ocorre com a massa dessas substâncias durante a reação? Diminui, aumenta ou não sofre nenhuma alteração, não é verdade? O que será que acontece com a massa dessas substâncias quando ocorre a reação química? Será que aumenta, diminui? Será que não altera em nada? É o que nós vamos aprender agora, né, através da lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. Logo aqui embaixo, na página 19, você tem o Fazendo Ciência. Nós não vamos fazer também esse Fazendo Ciência da página 19, ok?
Bom, o experimento da página 19 era um experimento mais ou menos parecido com esse aqui que a gente vê na imagem. Então, no início, né, anteriormente, eu perguntei de vocês, quando ocorre uma reação química, o que será que acontece com a massa, né, daquelas substâncias? E aí vinha um experimento. Esse experimento que passou, que eu não passei para vocês, é mais ou menos isso aqui que nós temos na imagem. Então, eu tenho aqui, né, a água e um comprimido efervescente, certo? E ele colocou aqui nessa balança esse pouco de água com esse comprimido e mediu, né, a massa desses componentes aqui no estado inicial. Aqui não dá para você observar, mas aí a balança tá medindo 90 gramas. E aí depois, o que ele fez? Ele colocou esse comprimido efervescente dentro da água. E aí ele botou para medir de novo. O que aconteceu? Olha só o que aconteceu. A massa, ela diminuiu. Ela foi para 8,8 gramas, né? Ou seja, ele pegou o comprimido, colocou aqui dentro dessa água, o peso estava em 90 gramas, e depois que ele colocou o comprimido, né, esse efervescente, o que aconteceu com a massa dos reagentes, né? O que aconteceu? Diminuiu. Aí, olha só aqui no outro caso, na outra situação. Ele pegou, fez a mesma medição, né? Fez o mesmo processo que da imagem anterior, só que nesse aqui, o estado inicial, ele colocou uma bexiga, né, em cima, tampando o potinho. Botou uma bexiga. E mediu aí, deu 82 gramas, né, com o potinho fechado por um balão. Depois, ele colocou esse efervescente, né, esse comprimido efervescente, dentro da água com o recipiente fechado pelo balão. E aí ele mediu novamente. Aí sabe o que aconteceu? Continuou 82 gramas. Ou seja, a massa não alterou. Então, a conservação das massas, dos reagentes e dos produtos no sistema fechado foi comprovada, né? Que não se altera. E isso foi comprovado pela primeira vez pelo químico francês Antoine Lavoisier, que com a colaboração da sua esposa, Mary Anne, realizou uma espécie de experimento que levou ele à seguinte conclusão, que a quantidade de massa antes e depois de qualquer reação é sempre a mesma se ela estiver em um sistema fechado, que é esse que nós acabamos de ver aí, desse experimento. Quando você faz uma reação química em um sistema fechado, não vai escapar nada na reação química e a massa ela vai continuar a mesma, que é o que nós vemos aí, ó. Segundo esse experimento feito por Lavoisier, né, que foi esse pesquisador, que criou essa lei da conservação da massa, conhecida como a lei de Lavoisier, diz o quê? Que a massa inicial dos reagentes sempre vai ser igual à massa final dos produtos. É isso que relata a lei de Lavoisier. Só que antes de Lavoisier, né, fazer esse experimento com a sua esposa e detectar que as massas, né, das substâncias em uma reação química elas conservam, anteriormente vários pesquisadores que fizeram experimentos bem parecidos com esses de Lavoisier, eles diziam que a massa nem sempre era conservada. Só que aí, para esclarecer a ideia de Lavoisier, o que ele relatou? Que esses experimentos eles tinham que ser feitos sempre em sistema fechado. Por quê? Porque se essa reação não fosse feita em sistema fechado, o que aconteceria durante a reação química? Poderia entrar ou sair gases. Por isso que as massas, elas sempre ocorria de haver alterações. Mas quando Lavoisier afirmou que
quando essa reação química ela era feita em sistema fechado, aí automaticamente as massas dessas substâncias elas se mantinham conservadas. E com isso, Lavoisier criou essa lei chamada de Lei da Conservação de Massas, conhecidas hoje como Lei de Lavoisier. Essa lei de Lavoisier ela é conhecida popularmente por essa frase, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, durante uma reação química, não há ganho nem perda de massa. Simplesmente ocorre a transformação da substância inicial, os reagentes, em outras que são os produtos. Portanto, com base na lei da conservação de massas, é possível prever a quantidade de produtos formados, assim como a quantidade de reagentes necessária para que ocorra aquela reaçãozinha química, que é o que nós vamos ver aqui nesses dois exemplos. Então, vamos aqui para esse primeiro exemplo, né? Para a gente entender aqui a lei de Lavoisier. Ao reagir completamente em sistema fechado, né? 1,2 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre, a massa de sulfeto de ferro obtida é... Bom, primeiramente você tem que escrever a reação química, não esqueça disso. Então, você tem o ferro em estado sólido, mais o enxofre em estado sólido também. 1,12 gramas mais 0,64 gramas de enxofre. Ocorreu uma reação química, produziu o sulfeto de ferro. O que nós fazemos aí nessa situação? A gente só soma 1,12 mais 0,64 gramas igual a X, que é o produto. Quando você somar os reagentes, você vai ter quanto de produto? Você vai ter 1,76 gramas de sulfeto de ferro. Simples, né? O nosso segundo exemplo aqui é a mesma coisa. Em determinadas condições, em um sistema fechado, 2 gramas de gás hidrogênio em contato com 16 gramas de gás oxigênio produziram água. Com base nessas informações, determine a massa da água obtida quando se utilizam essas quantidades de reagente. Não esqueça, primeiramente, escreva a transformação química para que você possa entender. Então, aqui antes da seta eu tenho os reagentes, que é o hidrogênio, 2 gramas de hidrogênio, que está no estado gasoso. Tenho 16 gramas de oxigênio, que também está em estado gasoso. Aí, o que vai acontecer? É um sistema fechado, então os reagentes vão se unir para formar água. E aí, você só faz somar a massa dos dois reagentes, que é 2 gramas mais 16 gramas, que é igual à massa do produto. Você só vai somar 2 mais 16, que vai dar 18 gramas de água. Muito simples, né? Então, é isso, meus queridos. Nós vamos parar hoje aqui com a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Vamos agora para nossas atividades de hoje. Hoje nós vamos começar a usar o nosso livro de atividade para reforçar aquilo que nós já aprendemos nas aulas anteriores, ok, meus queridos? Então, no seu livro de atividade, você vai fazer a atividade da página... Vamos lá. Você vai fazer o exercício da página 6, questão 1 e 2. Depois você vai passar para a página 7. Vai fazer a questão 3 e 4. Depois você vai passar para a página 8. Vai fazer a questão 5 e 6. Na página 9 do seu livro de atividade, você vai fazer a questão 7 e 8. Na página 10, você vai fazer a questão 9, 10 e 11. Na página 11, você vai fazer a questão 12. E na página 12, você vai fazer a questão 13, ok? Até a página 12 do seu livro de atividades. Essa é a sua atividade de hoje, meu querido. Ok? Boa tarefa!